Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio Teoria Mais Prática, onde eu coloco uma teoria e falo como que eu utilizo essa teoria na prática, que nem sempre é como a jurisprudência determina, nem sempre é como, né, a gente agiria no Poder Judiciário, mas nós estamos falando de direito empresarial, nós estamos falando de advocacia empresarial, nós estamos falando de advocacia empresarial extrajudicial e, principalmente, que entrega resultados. Então, hoje nós vamos falar sobre como usar a lei das SAs em micro e pequenas empresas e empresas limitadas. A lei já fala nisso, mas aqui tem um porém, tá? Porque a gente vai usar em conjunto com o artigo 1107 do Código Civil, o artigo 118 da lei das SAs. O que diz o artigo 118 da lei das SAs? Ele fala sobre o acordo de acionistas. Então, uma das necessidades da lei, que a lei impõe às SAs, né, as sociedades anônimas, sobre a sua organização. Então, o acordo de acionistas, ele traz como que a administração vai ser feita, como que cada ação vai ser considerada ali, ação no sentido dos acionistas, né? As possibilidades das ações, as possibilidades de organização, como que vai haver a distribuição do lucro, como que vai haver a prestação de contas, em que período, e esse acordo de acionistas, ele tem um período de validade, inclusive, né? Que a empresa vai administrar e vai dividir e vai distribuir os seus lucros, vai remunerar os seus acionistas dentro daquele período, né, dentro daquelas possibilidades ali que a empresa coloca. Então, cada SA vai estabelecer o seu acordo de acionistas, certo? Então, por que eu trago isso? Porque nas SAs é uma obrigação, mas a gente pode trazer para as limitadas, para as empresas de pequeno porte, como uma possibilidade. Tá? O artigo 1107 do Código Civil, por sua vez, ele fala sobre a participação dos sócios nos lucros da empresa, certo? E lá ele diz assim, ó, salvo disposição em contrário, os lucros vão ser distribuídos conforme a participação no capital social. Certo? Porque provavelmente lá no contrato social da empresa está dizendo que 50% para cada sócio, a empresa tem 2 sócios, meio a meio, e os lucros vão ser sempre divididos meio a meio. E aí começa a bagunça. Aí começa a discussão, aí começa o jeitinho brasileiro de fazer acordos por fora sem formalização. E aí a gente pega esses 2 artigos de lei, um que fala sobre a SA, que traz um monte de ferramentas para organizar uma empresa administrativamente, e a gente pega com essa possibilidade, essa abertura da lei no Código Civil sobre como as limitadas vão distribuir os seus lucros, certo? Então, o que acontece aqui? A partir do momento que a gente pega uma empresa e que tem uma dificuldade de organização entre os sócios, né, que tem, ou que ela precisa se reestruturar, e um dos pontos da reestruturação é entregar uma transparência administrativa, ferramentas para trazer uma transparência administrativa, o que a gente pode fazer? A gente pode construir um acordo de cotistas, né, para fazer essa distribuição de lucros lá na SA. Para muita gente isso não é novidade, certo? A questão aqui é que, junto com isso, a gente pode trazer outras coisas para dentro desse acordo, outras questões que podem contribuir para uma melhor administração da empresa, como também a gente provavelmente vai ter que mexer no contrato social da empresa. Então, daí já vão ser 2 contratos que você vai poder cobrar honorários aí para conseguir consertar isso. Por quê? Porque a maioria das empresas faz o contrato social, aquele basiquinho que vem do contador, que não está errado, só que ele é muito básico para uma estruturação de negócios. Então, o que a gente faz? A gente altera o contrato social, dizendo que a distribuição de lucros vai ser disposta em documento particular entre os sócios da empresa, que será elaborado posteriormente entre os sócios da empresa, né? E aí, nesse documento, nesse acordo de sócios, a gente, então, vai dispor sobre a divisão dos lucros. Mas antes da divisão dos lucros, o que é muito bom de colocar, muito interessante e que resolve muitas questões? A divisão do trabalho, a divisão da função de cada um dos sócios ali. Não só
para dizer que um vai trabalhar mais, o outro vai trabalhar menos, um vai ter mais horas, o outro vai ter menos horas, como também em muitas empresas já aconteceu, que um sócio ficava se metendo na obrigação do outro. Aí chegava o sócio e dava uma ordem, chegava o outro e dava outra ordem. Não, mas não é para fazer assim, para fazer, sabe? O funcionário fica lá, né? Sem saber o que fazer. Isso é uma das questões. A outra é que raramente os sócios se dão conta do trabalho e da importância do trabalho do outro dentro da sua empresa. Então, o que a gente faz? Coloca um frente ao outro e pergunta quais são as suas expectativas, o que você acha que ele vai fazer e você, o que acha que ele vai fazer. Porque nunca é o que realmente cada um estava achando de si mesmo. Não, mas eu me propus a isso aqui não, eu vou só até esse pedaço, aqui eu não vou. Já causa uma discussão. Então, no acordo de sócios, a gente resolve essas discussões, a gente determina o que é obrigação de cada um, que um não pode se meter na obrigação do outro. Isso aí já resolve um monte de peném. E, posteriormente, já faz a distribuição dos lucros. Pode ser feita a distribuição dos lucros determinada no acordo de sócios, que vai ser, apesar do capital social ser dividido meio a meio, aqui um vai receber 60 e o outro 40. Ou, mensalmente, será feita uma distribuição de lucros. O que eu utilizo mais. Principalmente no escritório de advocacia, é muito interessante a gente colocar essa cláusula e mensalmente fazer a distribuição dos lucros, porque nem todo o trabalho todo mundo participa e a gente faz uma divisão de honorários diferenciada, certo? Então, aqui na divisão dos lucros, a gente pode estabelecer ou colocar que mensalmente vai ser estabelecido por meio de uma ata mensal, ou trimestral, ou semestral, ou anual, conforme a empresa fizer a sua distribuição de lucros. Outra questão interessante de trazer no acordo de sócios é as regras internas dessa empresa. Ah, mas eu vou colocar num regulamento interno, eu vou colocar num código de conduta, não é aqui o momento, mas aqui seria a Constituição Federal da empresa. Regras básicas, fundamentais, que os sócios determinam, baseado em seus valores, que vão ser, né, levados para os demais documentos da empresa. Então, aqui é interessante de colocar. Agora, o ponto mais importante que eu coloco nos acordos de sócios já faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, é a forma de se tomar decisões, tá? Geralmente as empresas têm sócios pares, ou quando tem sócios ímpares, um vai pelo voto do outro, e aí é que essa situação de votar pela maioria, fazer as coisas pela maioria, nem sempre é a forma mais inteligente de se tomar decisões dentro de uma empresa, porque envolve conhecimentos que às vezes os próprios sócios não têm. Conhecimento de mercado, conhecimento contábil, conhecimento jurídico, riscos que podem ser colocados. Então, aqui, uma forma, inclusive, da gente se manter conectado a essa empresa, né, trazer o cliente mais para perto da gente, é colocar o seguinte, que a tomada de decisões vai sempre ser, né, de decisões que impactam na empresa, vai sempre ser fundamentada por um parecer jurídico e contábil e de quem mais os sócios entenderem como necessários. Por exemplo, vai tomar uma decisão de expansão. Não é só a questão contábil, nem só a questão jurídica que a gente pode observar aqui. Um analista de mercado, daquele mercado específico, por mais análise que façamos, nós somos advogados, nós não temos tanto conhecimento de mercado assim, não mercados específicos, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente coloca, né, que a tomada de decisões vai seguir determinados parâmetros, podemos sugerir esses ou outros que os sócios queiram colocar. Então, assim, o que eu trago aqui hoje é o seguinte, a gente pegar a lei das SAs, não só o artigo 118, vários outros artigos dessa lei, eles trazem obrigações de registro, obrigações de documentos, obrigações de tratativas entre as partes, que são interessantes de trazer para dentro da limitada como uma estruturação dessa administração. Tomando cuidado para não deixar o processo muito burocrático, né? Porque senão a gente engessa a tomada de decisões da empresa. Mas que seja estabelecido, que tenha-se sempre um momento para ser discutido isso e não gerar cada vez mais conflitos dentro da empresa. Hoje, um dos maiores índices de fechamento da empresa é briga entre sócios. Então, aqui a gente já tenta solucionar, antecipar alguns e solucionar de uma forma organizada como que vai acontecer a cada impasse. Certo, gente? E não esqueçam de curtir o vídeo, curtir o canal, se inscrever no canal, acionar o lembrete aí, que vai ter mais episódios aí, abrir
esse tipo de vídeo aqui e não sei até quando vou fazer. Tem vários outros vídeos aí pela frente, tá bom? Até mais, tchau, tchau.